Olá, meus amigos. Gênesis, capítulo 12, versículo 1, versículo 4 e o versículo 7, onde Deus, capítulo 1, onde Deus chama a Abraão. Deus disse a Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Essa foi a primeira palavra do Senhor a Abraão. A segunda palavra do Senhor a Abraão está escrita em Gênesis, capítulo 12, versículo 7. Apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente eu darei esta terra. O que nos chama a atenção, meus queridos, é que quando Deus ele chamou Abraão, Abraão não questionou. Abraão, ele simplesmente fez como o Senhor tinha dito. Ele saiu da sua terra, assim como o Senhor tinha dito. No versículo 7, Deus aparece a Abraão e afirma o que ele tinha prometido no versículo 1 do capítulo 12 de Gênesis. Ele afirma. E quando ele afirmou isso, Abraão, ele marca o território que Deus disse que daria à sua descendência, que Deus daria à sua semente. E, por incrível que pareça, Abraão, ele não marcou o território com uma pedra de rumo. Ele não marcou o território com um alinhamento. Ele não marcou o território com uma muralha. Não. Ele toma uma atitude maravilhosa. Ele edifica um altar ao Senhor. Meus queridos, Abraão não tinha pastor naquela época. Abraão não tinha igreja naquela época, não tinha templos naquela época. Abraão não tinha uma Bíblia para orientar ele, mas ele tinha o próprio Deus. O próprio Deus. E quando Deus afirma este lugar, eu vou dar a tua semente, ele constrói um altar ao Senhor. Porque aquele altar simbolizava o seguinte: o Senhor apareceu. Então, Abraão, ele já tinha esse espírito de adorador. O espírito de adorador estava em Abraão. Não foi à toa que Jesus, no diálogo em João capítulo 4, no diálogo com a mulher samaritana, não foi à toa que ele disse que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Abraão, ele nos mostra isso. Abraão, ele nos ensina isso. Quando Deus fala a Abraão: olha, sai da tua terra, do meio da tua parentela, ele não duvidou. O texto diz que partiu Abraão como o Senhor disse. E o versículo 7, o Senhor reafirma a promessa. Diz: olha, é nesta terra que eu vou dar a tua semente. É esta terra que eu vou dar a tua semente, o teu descendente, o que nascer de ti. Queridos, Abraão, ele creu na palavra do Senhor. Então,
se não havia pastores naquela época, não havia templos naquela época, mas existia a palavra de Deus. Hoje nós temos a Bíblia, a palavra de Deus em nossas mãos. Abraão, não é porque não tinha templo que ele se afastou da presença de Deus, não. Porque às vezes nós nos afastamos da presença de Deus porque não vamos à igreja. Mas o nosso compromisso, queridos, não é com o templo. O nosso compromisso é com a palavra. O nosso compromisso é com o próprio Deus. Com templo ou sem templo, nós temos que estar firme com Deus. Com templo ou sem templo, nós temos que reter a nossa fidelidade com o Senhor, a nossa integridade, a nossa retidão com o Senhor, a nossa inteireza de coração. Nós temos que perseverar com o Senhor. O conserto nós temos que manter, a aliança nós temos que manter. Abraão, ele nos dá esta lição. Abraão, ele nos ensina como tem que se adorar a Deus. Então, quando Deus apareceu a Abraão, a primeira coisa que ele fez foi fazer um altar ao Senhor. Você pode não ter um pastor para lhe orientar, você pode não ter um templo para você ir, mas você tem a palavra de Deus aí, ó, do seu lado, juntinho de você. É só abrir, é só ler, é só meditar, é só estudar, porque ela vai fortalecer você, ela vai libertar você, ela vai purificar você. Lembramos dos tempos antigos, lembramos de Abraão. Então ele creu na palavra de Deus. Hoje você tem acesso à palavra de Deus nas redes sociais, nos canais de televisão. Então não tem por que você dar desculpa e dizer eu não tenho como adorar a Deus, eu não tenho como servir a Deus. Você tem. E Deus, ele quer te abençoar de maneira maravilhosa. Continuando nesta temática, quando a palavra de Deus veio a Abraão, nós vamos continuar estudando sobre a palavra do Senhor, porque somente ela, meus queridos, é poderosa para salvar a nossa alma. É a palavra, é permanecer na palavra, é perseverar na palavra. Que Deus abençoe ricamente e abundantemente. Amém. E graças a Deus.